Hoje com o pastor Joseph Prince. O mundo depende da criação. Eles falam sobre o corpo, exercite, e eu acredito nisso. Isso faz bem? Amém? Mas o exercício deve ser expressão de fé. Não uma expressão de tentar alcançar algo que você não tem. E isso é forte. Exercício, como eu disse, deve ser uma expressão de 1 João 4,17. Porque qual ele é, sou eu neste mundo, eu posso exercitar. Não para alcançar, mas porque já alcancei. Mais um testemunho. Este é de uma irmã de Nova York. Em agosto de 2012, fui diagnosticada com um caso de linfoma, câncer no estômago. Depois de fazer endoscopia por alguns problemas, eu passei por vários testes durante meses por causa dessa primeira endoscopia. Antes disso, meu marido e eu descobrimos os ensinamentos do pastor Joseph Prince e escutávamos suas mensagens. Depois do diagnóstico, então, começamos a tomar Santa Ceia diariamente e também confessava que, como Jesus é no céu, sou eu também neste mundo, livre de câncer. Continuamos orando e o hospital continuava fazendo testes para decidir o tipo de tratamento. Uma tomografia me mostrou que o câncer tinha se espalhado por várias partes. Por isso, decidiram fazer uma outra endoscopia para olharem de novo no meu estômago e também intestino. Eu fui fazer o teste naquela manhã, sentindo uma incrível paz. O médico veio e perguntou o que eu estava fazendo desde a primeira endoscopia 2 meses antes. Nós falamos que nós oramos. O médico me falou que meu estômago não parecia nada com o que parecia 2 meses atrás. A biópsia voltou, desta vez, mostrando nenhum câncer. Damos graças a Jesus pelo seu sacrifício no Calvário. Glória ao nome de Jesus, Deus é bom! Então, seja o que for, busca o Senhor. Amém? Diga, Senhor, tu és livre deste problema. Seja o que for. Ele está livre disso. Mas, pastor Prince, este meu problema é problema de mulher. Mas não se esqueça que isso começou com o testemunho daquela mulher com caroço no seio. Que escreveu, Jesus, tu tens caroço no seio? Amigo, ele, quando carregou o seu pecado, ele carregou pecado de homem e de mulher. As doenças também ele levou de homem e de mulher. Amém? Então diga para ele como ele é livre dessa doença ABC. Seja o que for, também sou eu neste mundo. Quer dizer que vai vir imediatamente? Não. Às vezes acontece imediatamente, mas o Espírito Santo quer que você contemple a sua glória. É o Espírito Santo que nos transforma. Olha aqui, 2 Coríntios 3, verso 18, mas todos nós com o rosto descoberto. No contexto de rosto descoberto tem a ver com a lei e a graça. Moisés, que representa a lei, tinha um véu no seu rosto, porque a sua glória estava diminuindo. Amém? Mas Jesus nunca usou o véu no seu rosto, porque a sua glória está sempre aumentando. Você e eu não temos véu no nosso rosto. Amém? Moisés foi esperto porque o seu rosto brilha e você fala com as pessoas, depois eles veem que não brilha mais, vão dizer, há algo errado com Moisés. Então sabe o que ele fez? Ele colocou um véu sobre o seu rosto, para que ninguém visse a glória diminuindo. Foi esperto. Mas olha, isso traz uma atitude religiosa, que não é a graça. A graça mostra a fraqueza. A graça se manifesta com seus erros. Sua desqualificação é a sua qualificação para a graça. Amém? Posso ouvir um amém? Mas a graça não deixa você como está. A graça vai te dar poder. Mas o poder só vem depois, quando você descobre que a graça é um favor imerecido. E toda a igreja diga, amém. Então, como tu és, Jesus, qual o teu problema? Diga, Senhor Jesus, como tu és, eu sou neste mundo. Mas, pastor, eu não tenho fé suficiente. Olha para esta irmã que compartilhou seu testemunho. E ela era bipolar. Deixe-me encontrar. Aqui está. Quero agradecer. Seu nome é Jackie. Quero agradecer ao Ministério Joseph Prince porque orou comigo. Há 1 mês e meio atrás, eu escrevi para o seu ministério para que orassem por mim, para que Jesus me curasse de um problema de bipolaridade. E parece que era bipolar 2, uma desordem, algo desse jeito. Mas era uma pessoa bipolar.
Eu tenho sofrido com essa doença desde 2009 e tem sido algo muito doloroso, como uma montanha russa. Essa doença não tem cura, e dia após dia eu sofria com sociofobia, uma estima muito baixa e mudança de temperamento cada hora. Eu cortei os meus contatos com amigos e familiares e orava para que morresse logo. Um dia assisti o pastor Joseph Prince na televisão falando como... Entenda uma coisa, que quando eu falo Joseph Prince, alguém pode dizer, ele está falando de si mesmo. É ele. Ele deve ser glorificado. Eu não brinco com isso. E alguns têm essa doença e é muito dolorosa. Um dia vi uma mensagem de Joseph Prince na televisão falando de como Jesus é. À direita de Deus Pai, assim somos neste mundo. Eu comecei a confessar de que como o cérebro de Jesus é, como a sua saúde mental é, assim é a minha neste mundo. Olha isso, o que ela disse. Eu nem tinha fé. Eu citava versos de cura quase diariamente como um robô. E continuava com a minha vida, pensando em tratamento. Alguns dias depois de confessar isso, este verso, eu comecei a perceber realmente algumas mudanças. Eu deixei de ser ansiosa, apesar da ansiedade ser uma grande parte da minha vida. E com o passar dos dias, eu recebi esse tremendo conhecimento de fé no meu coração, de que eu fui curada. Eu nem sei como isso aconteceu, porque eu não estava usando nenhum pingo de fé. Isso ajuda? Estou feliz em dizer que já tem 1 mês e meio que fui completamente curada. Minha mente está muito clara. Minha autoestima totalmente restaurada. Sou basicamente normal. Joseph Prince, muito obrigado por tudo isso. Glória a Deus, dê a Jesus a glória, a honra e o louvor, aleluia. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava no monte. Imediatamente, ele fez os discípulos entrarem no barco. Isso foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou mais do que provavelmente 10.000 pessoas, 5.000 homens foram mencionados, mais mulheres e crianças, provavelmente 10 a 15 mil, ou até 20 mil. E agora, ele subiu ao monte, e eu creio que é o Monte Arbel, se você for a Israel. De fato, tem um homem ancião ali, que é um guia já por muitos anos. Ele me falou isso, eu vou te dar crédito por isso. O Monte Arbel que você mencionou como candidato, eu acho que realmente é. Ok? Eu vou falar por quê. E por causa do fato de Jesus ter subido a montanha mais alta, naquela região da Galileia, em Israel, é o Monte Arbel. Olha aqui a foto do Monte Arbel. Os nossos pastores, comigo, no Monte Arbel, e muitos já estiveram lá. Mas, olha bem isso. Se virar para a direita, vira para a direita, próximo. Você tem esta linda vista e dá para ver o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou a mensagem. Há uma igreja ali agora. Foi onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Agora imagine as pessoas espalhadas naquele monte todo. Amém? E ele pregou o Sermão da Montanha ali, e ali tem uma das melhores acústicas de qualquer lugar. Não precisa de um microfone, é só ficar ali e levantar a voz e todos podem ouvir. Ok? Experimentamos isso uma vez. Agora virando um pouco para a direita, agora vamos descer, o pastor Matthews descendo. Até por trás ele é bonito. Então estávamos descendo, é uma montanha muito alta, é a mais alta desta região, e olhando para o mar, próximo, agora aí está o mar, ok, da beirada do Monte Arbel, e mais perto temos, dá para ver que tem, não planejamos isso, mas tem um barco no meio do lago, você vê? Pode ver? Certo? Quem vê é puro de coração, você viu? Você está vendo? Ok, para te ajudar a se sentir menos desviado, vamos circular para você, olha. Agora você vê. E nós não planejamos isso, não pedimos para ninguém, mas esta é a visão que Jesus teve quando ele viu os discípulos no barco. Vamos voltar a esta passagem. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco. Ele despediu a multidão. Aquele que ele alimentou, multiplicando os pães, ele a despediu. E subiu o Monte Arbel e enviou os discípulos pelo caminho que vocês viram na foto, provavelmente aquele caminho para o lago, para levar o barco para Betsaida. Certo? Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E olha esse fato sobre Jesus.
porque não há nenhum detalhe que seja insignificante em toda a Bíblia. Ele foi ao monte orar. Onde ele está hoje? Ele intercede por nós à direita de Deus Pai. Ele está ativo. Ele está à direita de Deus Pai. E onde está a igreja hoje? Aqui. Estamos aqui. Somos o corpo de Cristo, estamos aqui. Amém? Aqui estamos sujeitos aos ventos da adversidade. Aqui nós nos encontramos com problemas na vida e até a Bíblia fala de todo o vento de doutrina que vem contra você. E a Bíblia diz, vamos ler, ele subiu ao monte para orar, uma figura de Jesus assentado à direita de Deus, e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar. Certo? E ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, olha, eu quero explicar essa palavra, é uma palavra para estresse, a palavra para dor, essa palavra fadigar. O que está te fadigando para ser curado? Se fadiga para colocar pão na sua mesa. O que te cansa? Você está tentando vencer um vício? Um hábito, talvez ruim ou algo como um vício? Quero te falar algo. Jesus os viu se fadigando a remar, porque o vento lhes era contrário. Você está sentindo que o vento é contrário a você? Faz com que você se canse mais. Perto da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é a hora mais escura da noite. Olha, naquela época dividiam a noite em 4 partes. Ok? 4 partes. Ok? Olha isso. De 6 da tarde, preste atenção, 6 da tarde até 9 da noite é a primeira vigília. Ok? De 9 da noite até meia-noite é a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. De 3 da manhã até 6 da manhã, só quem assiste Copa do Mundo sabe. 3 da manhã até 6 da manhã. É a parte mais escura. É a quarta vigília. E olha bem, na hora mais escura, Jesus vai até eles. Não tem nada sem importância na Bíblia. Ok? E perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Ok? Jesus viu que eles estavam lutando e olha isso. Você viu aquele monte? Obviamente, lá de cima Jesus olhou e Jesus viu o barco, mas nós vimos aquele durante o dia. Jesus olhou para lá e os viu na hora mais escura. Quero que saiba de algo. Ele te vê. Ele sabe o que você está passando, ele sabe qual é o seu estresse, por que você está preocupado, por que está carregando este peso. Ele sabe dos seus desafios, ele sabe que o vento é contrário a você, ele sabe que você está passando por lutas. Ele está vendo. Ele não só está lá em cima, longe de nós. Obviamente, não era um vigiar natural, mas um vigiar sobrenatural, porque foi na hora mais escura. Alguns de vocês nem viram aquele barco, e era de dia. Ele vê e ele sabe. Intercede por você. Ele intercede por você. E ele sempre é ouvido. Ele ora por você. Ele ora pelo seu problema. Não quero saber se isso está nas Escrituras, se tem alguma aplicação ou não, mas quando eu passo por lutas, eu não consigo fazer uma oração muito bíblica e digo, Senhor, eu não consigo orar mais. Então ore por mim. Eu já fiz isso, Joseph Prince já fiz isso. E algo acontece. Tudo muda. Não posso explicar. Creio que ele ora por mim. Eu creio que ele ora por mim. Está ouvindo, igreja? Ele te vê. Seus lábios como uma oração. Amém? E olha isso. Como aplicar isso? Pastor, eu sei que ele está lá no céu, ele está bem longe de nós. Pastor, eu queria tanto tocar nele. Não, amigo, ele não está longe. Porque na próxima parte da história, e para isso nós vamos para um outro evangelho que fala da mesma história. Mateus 14, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Olha, o mar estava revolto, eles estavam com medo de afogar. Do que você tem medo? De que essa doença vai te matar? Vai tirar sua vida? Ele anda sobre isso. Jesus anda por cima daquilo que quer te afogar. Ele anda sobre isso. O Deus Altíssimo está mais alto do que qualquer coisa que te perturba.
Amém? Então ele andou sobre o mar e o mar virou calçada para os seus pés. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E sabemos que no original, ego eimi, e quer dizer eu sou. Eu sou. Deus se introduziu assim na sarça ardente. Eu sou. Não temais, eu sou. Tende bom ânimo, eu sou. Vamos continuar lendo? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Uau! Ok. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Obviamente, eles estavam olhando para Jesus. Pedro estava olhando para Jesus. E ele disse: se és tu, Jesus, quero andar sobre as águas. Ele disse: vem. E ele olhava para Jesus, ele começou a andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. E preste atenção neste detalhe. Jesus estava na montanha, mas logo depois estava do lado deles. O Espírito Santo nos mostra como devemos agir na nossa vida, com a realidade de 1 João 4,17, como ele é, nós somos neste mundo. Coloque os seus olhos em Jesus. Pedro podia por si mesmo pular naquela água e andar sobre ela? Pedro podia andar sobre as águas? Algum cientista ou alguém pode dizer: eu sei como andar sobre as águas. Não, nenhum homem pode. Mas desde que os seus olhos estavam em Jesus, ele se tornou sobrenatural. Os testemunhos que eu conto são sobrenaturais. Não são naturais. Não é criação, é a redenção. Amém? Não tem a ver com a força humana, não importa se é inteligente ou forte, certo? O homem falha, Deus não falha. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Quando o homem chega no limite, Deus opera. Aleluia! É hora do homem parar de tentar providenciar satisfação para os seus prazeres, tirar dos seus recursos que são limitados, confiar no seu pequeno cérebro para tentar se manter com sua família e também as pessoas que ele ama ao seu redor. Você não vai conseguir fazer isso. Precisamos reconhecer que somos falhos, somos pequenos neste mundo decaído e aceitar a verdade divina. Queremos ainda ressuscitar a criação. Nada aconteceu com ela. Ela está indo muito bem. E tentamos levantar um corpo que está morto e já fede. Deus diz: aceite a nova criação. Eu tenho algo melhor. Tenho algo melhor do que a criação. Eu tenho redenção, aleluia. Amém. Quando Jesus colocou lama nos olhos do cego, ele continuava cego. E quando você coloca qualquer coisa nos olhos do cego, vai ficar mais cego. Mas Jesus o enviou ao tanque de Siloé, o tanque da redenção, porque representa Jesus Cristo. Quer dizer, o enviado pelo Pai para nos salvar. Aleluia. E quando o cego foi e lavou seus olhos, agora, o que a criação, pó, é somente pó. O que a criação não pode fazer, a redenção proveu. O que a lei não pode dar, a graça provê. Então pare de confiar em si mesmo com pequenos recursos. Ok? Ele olhava para Jesus. E como Jesus estava sobre as águas. Não se esqueça, a hora mais escura. O vento soprando. E se você já foi lá, experimentamos isso. Vocês não fazem isso porque vão com um guia nas nossas viagens com aquela vontade de comer no hotel. Depois que você come, você quer dormir. Certo? Eu e os meus pastores, falei com eles: vamos dar uma volta de barco no Mar da Galileia. Fizemos várias vezes e decidimos então pegar um barco e fomos até bem perto e chegamos só na metade do caminho, bem no meio. Queria sentir aquilo. E tudo em volta estava calmo. Ok? Vimos as luzes de Tiberíades, estava tudo bem, mas não se esqueça, havia uma tempestade naquela noite. Como lemos, tentei imaginar. Então o vento começou a soprar. Você quer realidade? O Senhor disse: deixa eu aumentar o drama aqui para você, ok? E os pastores que estavam comigo se lembram, ficou agitado, certo? O barco balançava. E olha, nossa vida de oração melhorou. Rapidamente, instantaneamente, nós percebemos que estávamos com um sério problema. Estava escuro, amém? Amém? E o pastor Mark estava ali, sabe? Tem que salvá-lo antes de tudo. E eu estava então pensando assim, sabe? Olha, ficou muito agitado e até mesmo o cara do barco disse: não dá para ir adiante. Certo? Porque o vento começou a ficar forte, de repente, certo?
Parece um túnel, os montes como o Arbel e outros ali, e rapidamente ele vem, sem você esperar, e foram pegos ali, eram pescadores, e foram pegos. Você se sente assim como pego pelo problema e você é um homem que tem muitos diplomas e você é inteligente? As pessoas dizem que você tem um QI bem elevado. Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, mas eu te digo, o problema ainda vem e te pega de surpresa. Só Jesus para te ajudar. Só o Senhor deve ser o objeto da sua devoção e adoração. Nenhuma outra pessoa, nem você, pode estar nessa posição. Pedro olhou para Jesus. E chegamos seguros, só para você saber, porque alguém pode perguntar, você chegou seguro? Sim. Ok. Ficamos felizes em voltar, na verdade. E, enquanto ele olhou para Jesus, ele se tornou como ele é. Acima da luta, acima das ondas. Mas a Bíblia diz, mas sentindo o vento forte. O vento estava forte, ele viu, ele sabia disso. Tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus. Deixe-me perguntar isso. O que aquele vento forte soprando e as ondas fortes têm a ver com você andar sobre as águas? Você quer dizer que você pode andar sobre as águas quando tudo está em paz? Viu como os nossos medos são ilógicos? Olha bem, mesmo que tudo esteja calmo, não tem nenhum vento nem tempestade, tudo calmo, nenhuma onda, como um espelho. Você pode andar? O que a tempestade tem a ver com isso? Olha, me desculpa eu vou dizer isso. Quando nós sucumbimos à descrença, ficamos estúpidos. Não raciocinamos. Esse evento não foi colocado ali pelo Espírito de Deus só para ser parte da história. É uma lição. Você diz Jesus está na montanha. Não, ele está do seu lado. Rapidamente. E se a sua fé falhar? Ele diz, te avisei. Não devia ter feito isso. Agora é seu problema. Agora resolve isso sozinho. E às vezes, a confissão de fé foi ensinada de tal maneira que é assim, não diga isso, não diga isso. Tá amarrado, tá amarrado. Não fala de relacionamento. O filho vem e diz, pai, eu estou com muito medo. Amarra isso, para com isso. A esposa fala pro marido, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. E no casamento fica tudo amarrado. Amarrou. Converse de forma normal e depois use a fé. Certo? Fale. Não tem nada errado com isso, ok? Foi assim que Pedro errou. Ele olhou os problemas e começou a afundar. Teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão. Deixe-me perguntar isso. Jesus estava um pouco longe. Certo? Ele tirou os olhos de Jesus e nem viu que Jesus estava indo na sua direção. Você pode não olhar para Jesus, mas ele está sempre olhando para você. E quando você fracassa na sua fé, ele te abandona? Que pena. Blu, 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 blu. Mateus, você é o próximo. Não, ele não faz isso. Aqui não é um tipo de treinamento. Nós somos soldados no exército de Deus. Bem, esse comandante é maravilhoso. E logo ele foi e estendeu a sua mão. E disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha bem isso. Jesus na montanha é o sacerdote. Jesus no mar era provisão. Jesus no barco era presença. Um dia a igreja o terá, fisicamente, de volta conosco. Na montanha, ele ora por nós. E no mar, ele estende as mãos. E um dia ele vai pisar aqui nessa terra, entrar no barco. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nenhum filme pode duplicar isso. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Pastor Prince, quero falar algo. Eu sou um teólogo, pastor. O senhor fala sobre ser um com Cristo, mas eu creio que isso está falando sobre a alma, sobre o espírito e não fisicamente com Cristo. Bem, alguns foram curados por acidente. Não foi entendimento teológico que os curou. Deixe-me falar uma coisa para você. Você que é um teólogo, você acha que a palavra é autoridade número 1, não é? Eu também. Agora, como explicar isso? Efésios 5. Porque somos membros do seu corpo. Qual ele é, somos nós deste mundo, certo? Mas pastor, não está falando do seu corpo, está falando da sua posição. Mas isso aqui, somos membros do seu corpo. Da sua carne.
e dos seus ossos. Será que isso pode ficar mais claro? E o seu corpo agora tem alguma doença nele? Tem degeneração no seu corpo? Tem algum tipo de envelhecimento agora no corpo de Cristo? À direita de Deus? Assim é você neste mundo. Somos membros do seu corpo, da sua carne. É como o Espírito sabia que ia ter discussão sobre isso. Somos membros não somente do seu corpo místico, o corpo de Cristo no mundo inteiro, mas nós somos membros do seu corpo e da sua carne, da sua própria carne e dos seus ossos. Jesus orou para que isso acontecesse. Jesus orou na oração sacerdotal. Se você ama alguém, você quer ser um com ele. Os pais entendem o que eu digo, as mães principalmente, cuidando do filho doente, com temperatura alta, e às vezes, mesmo como cristão, você queria carregar aquela febre. Estou certo? Você sabe que Jesus carregou mais? Às vezes você mesmo quer carregar isso, para que aquela dor saia do corpo do seu filho. Certo? Você quer fazer isso? Quanto mais Deus, amar uma pessoa é se identificar com ela. E sabe de algo? A Bíblia diz, vamos ler Isaías 63, e em toda a angústia deles, a angústia de Israel, ele foi angustiado. Quando Israel estava na fornalha de fogo do Egito, você acha que Deus estava no céu? Desfrutando das ruas de ouro e olhando para eles lá embaixo? Não, em todo o seu sofrimento, ele sofreu. Isso é amor. Ele estava com eles e por isso ele apareceu para Moisés numa sarça ardente. Porque o seu povo estava numa fornalha de fogo. O amor se identifica. O amor quer ser um com a pessoa amada. E ele levou as nossas doenças e dores, não só os pecados, porque ele nos ama.